Muito bem, pessoal, bem-vindos à nossa aula 7 do módulo 4, referente à tabela de dados ou data frame. E agora, então, a gente vai dar continuidade, pessoal, ao que foi visto na aula anterior, tá? Mas eu vou botar, vai aparecer um card aqui sobre a aula anterior, em algum lugar vai aparecer o card. Aparece, card? Apareceu, enfim. E aí, mas se você não assistiu a aula anterior, também não tem problema. Você pode baixar esse código que vai estar na descrição do vídeo e você pode aproveitar e não precisa se preocupar. Se você já entende o que é um data frame ou como construir um data frame, perfeito, pode aproveitar o código que ali está. Porém, eu acho que vale a pena você fazer o que eu vou fazer agora passo a passo, que vai ser, nesse vídeo aqui, eu vou criar novas colunas e novas linhas, tá certo? E essas novas colunas e linhas desse data frame vão ser relativas a operações que eu realizei nesse data frame, especificamente da aula anterior, que eu fazia a soma de colunas e linhas, tá? Então, antes de mais nada, pessoal, aqui eu tenho o ambiente do Google Colab no Google, tá certo? Que eu já está criado. Eu vou mandar rodar aqui o nosso código, tá? Tá conectando. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é o nosso data frame inicial, a nossa tabela de dados inicial. Ela tem essas denominações para linha e essas denominações para as colunas, tá certo? E com isso, e os nossos dados estão aqui, obviamente, no meio da tabela, tá? Legal. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu vou botar um código a mais aqui, ó, vou botar um mais code aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, com esse data frame que já existe, eu vou usar o comando lock. Se você não lembra o que é o comando lock, e também tem o comando ilock, que é para poder fazer a manipulação dos dados da tabela, né? Referente, usando a indexação ou ordenação. No caso aqui, a gente está usando a indexação, tá? Que são esses nomezinhos que aparecem aqui na linha ou na coluna, tá? Se você usa o comando lock. Se você usa o comando ilock, aí você usa a ordenação que existe, né? Que é o índice 0, 1, para a linha e para a coluna que você tem e tudo. Enfim, essa discussão vai aparecer um card aqui para a aula 4, que faz essa discussão, que introduz essa discussão, e também acho que vale a pena você dar uma olhada na aula 5. Se você não olhou ainda, vai aparecer um card aqui da aula 5. Por quê? Porque lá eu mostro como é que você pode pegar várias partes da tabela, ou pedaços da tabela, enfim, que é a questão do slicing, tá? Que é bem interessante para o Pandas. Muito bem, então agora por que vai ser importante essa parte do slicing da aula 5, pessoal? Porque aqui a gente vai fazer uso do lock e aqui, ó, eu vou pegar várias linhas. Então eu vou botar esses dois pontos aqui, eu pego todas as linhas, eu considero todas as linhas da coluna T, com a denominação T, com a indexação T, tá? Aqui não tem T, então a gente vai botar, por exemplo, F, C. Não, aí eu vou falar para você o seguinte, pensa no seguinte, pessoal. Isso aqui é uma coluna nova. Essa coluna não existe, eu não quero sobrescrever uma conta que eu fiz em cima de uma coluna que já existe. Então, por isso que eu botei aqui T. Eu não botei nenhuma denominação de uma coluna F ou C. Tá? Então, toma cuidado com isso. Aqui eu estou criando uma coluna nova e estou atribuindo para esta coluna nova o resultado de uma operação que está sendo feita com os dados que existem agora, né, nesta tabela DF. Tá? Então, o que é isso aqui, pessoal? Eu estou fazendo a soma, tá certo? Estou fazendo a soma das linhas. Para cada linha eu faço uma soma. Isso me dá uma nova coluna, que é a coluna do total das linhas. Tá? Então, se você não entendeu absolutamente nada do que eu falei, eu vou executar o código aqui, ó. Isso vai ficar mais claro, tá, pessoal? Então vamos lá, espera aí que eu vou rodar e a gente vai verificar isso que eu estou falando. Ó, tá vendo? Não tinha coluna T, ele criou uma nova coluna T. Por quê? Porque o índice da linha não importa. Então, para todas as linhas, ele vai ter um novo elemento referente à coluna T. E esse novo elemento vai ser obtido como? Através da soma dos elementos de todas as linhas. Então ele vai somando para a linha 1, para a linha 2, etc. Que é essa sum axis igual a 1, tá? E aí, ó, deu 9, deu 18, ele fez uma coluna aqui de total, tá? Agora eu poderia fazer uma totalização também para as linhas. Então eu posso botar df lock, aí eu venho aqui, ponho total, dois pontos. Então esses dois pontinhos aqui significa que eu vou pegar todos os elementos das colunas. Não importa a coluna, eu pego todas as colunas. E para todas as colunas eu vou ter uma linha total. E para esta linha total eu vou
atribuir valores a esses elementos que serão advindos do resultado desta operação aqui. O que é esta operação? Eu estou fazendo a soma das colunas, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, vou somar essa coluna F e vou criar uma linha nova aqui embaixo que vai ter esse total. Vou somar a coluna C e vou colocar aqui embaixo o total da coluna C. A mesma coisa para a coluna T, tá? Então, para a gente verificar isso, ó, deixa eu mostrar aqui, vou rodar para vocês, ó. Olha lá, que bacana que ficou, pessoal. 4 mais 15, 19, 5 mais 3, 8, 9 mais 18, 27, tá? E aqui também funciona, ó, 19 mais 8, 27, deu certinho, tá, pessoal? Então, com isso, pessoal, a gente mostrou para vocês como é que você pode criar uma coluna, uma linha nova, cujos elementos foram obtidos a partir de operações com os dados que até então existiam, né? Então, você está fazendo totalizações, tanto das colunas como das linhas. E isso particularmente é importante se você quiser calcular estatísticas, probabilidades em relação aos seus dados. Fazer essas totalizações é importante para esses casos, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais de coisas mais interessantes sobre tabela de dados. Eu vou esconder o segredo, vou fazer um mistério aqui. Vai lá na próxima aula que você vai gostar, vai achar bacana. Tem mais coisas interessantes que a gente pode fazer com tabela de dados, tá? Obrigado pela atenção. Não esquece de curtir, não esquece de divulgar esses vídeos, porque são totalmente gratuitos e a gente quer que o maior número possível de pessoas aprenda a programar em Python. Ajude a gente nessa tarefa então, pessoal. Obrigado, viu? Tchau.